Ok? Então, dando seguimento à nossa série, a gente vai dar uma olhada agora nos termos acessórios da oração, que são os termos que são dispensáveis, eles não precisam estar lá. A gente já viu um deles, que é o adjunto adnominal, só que eu botei ele no vídeo passado para a gente poder comparar com o complemento nominal, que é um termo integrante, ok? Então agora vamos começar os acessórios, dando uma olhada em outro adjunto. O adjunto adverbial. O adjunto adverbial, eu gosto muito desse termo de oração porque ele é aquele que mais se aproxima de seu correspondente na morfologia. Porque o adjunto adverbial são os termos que indicam uma circunstância ao verbo da oração. E quem que indica a circunstância ao verbo da oração na morfologia? O advérbio, gente. E o próprio nome já diz adverbial, advérbio, ok? Então, vão ser termos sempre associados ao verbo da oração, assim como o advérbio também está. Ele não precisa necessariamente de preposição, ou seja, alguns precisam, alguns não precisam, e eles são os advérbios da sintaxe, porque eles vão dar as mesmas ideias de circunstância que o advérbio dá. Tempo, modo, lugar, causa, dúvida, negação, afirmação, ok? Todas as circunstâncias do advérbio vão aqui ser expressas pelo adjunto adverbial também, ok? Seguem alguns exemplos. Ele chegou tarde. Verbo chegou, sujeito ele, ok. Tarde. Tarde vai ser então um adjunto adverbial de tempo. Coincidentemente, na morfologia, tarde também é um advérbio, certo? De tempo, obviamente. Mas o que a gente tem que entender é que não são só advérbios que vão ser adjuntos adverbiais. Vão ser segmentos da oração inteiros com valor de advérbio. Por exemplo, no dia seguinte à prova, ele dormiu. A palavra no, a palavra dia, a palavra seguinte, a palavra a e a palavra prova, nenhuma delas são advérbios. Só que este segmento inteiro, no dia seguinte à prova, dá uma ideia de quando ele dormiu. Portanto, no dia seguinte à prova é um adjunto adverbial de tempo. Todas as circunstâncias que o adjunto adverbial expressar vão ser as mesmas que os advérbios expressam. Tempo, modo, causa, lugar. Então, reassista meu vídeo de advérbio para entender o que são os adjuntos adverbiais. Sabe, não dá para entender um sem ter o outro. É absolutamente necessário primeiro entender a morfologia para depois entrar na sintaxe. Mais dois exemplos. Ele está muito cansado. Muito aqui também na morfologia é um advérbio de intensidade e aqui será um adjunto adverbial de intensidade, que caracteriza a ação de estar. E cansado seria um predicativo do sujeito. A gente vai ver isso já já. Ele corre muito rapidamente. Agora você tem dois adjuntos adverbiais. Um de intensidade, muito, e o outro de modo, rapidamente. Ambos caracterizam a ação de correr. Aí, de novo, coincidentemente, muito e rapidamente são advérbios na morfologia e aqui são adjuntos adverbiais. Cheguei de viagem semana passada. Semana passada é um adjunto adverbial de tempo, embora as palavras semana e passada não sejam advérbios. Mas, nessa oração, cheguei de viagem semana passada, eles dão uma ideia de tempo. Portanto, adjunto adverbial de tempo. Predicativos, aqui está no plural porque estou me referindo tanto ao predicativo do sujeito quanto ao predicativo do objeto, ok? Predicativo é um termo associado a um nome que vai caracterizá-lo, informar um atributo, ok? Então vamos lá. O predicativo se conecta ao nome com ou sem preposição, ou seja, varia de palavra para palavra. Ele sempre é ligado ao nome por meio de um verbo, ok? Isso tem que acontecer. Por quê? Porque o predicativo ele está contido dentro do predicado. Contido dentro é pleonasmo, mas ele está contido no predicado, ok? E o predicado, quando você pega a oração e isola o predicado, o verbo vai estar lá nesse segmento, né? Obviamente. Então ele automaticamente, por estar dentro do predicado, vai se ligar ao nome por meio de um verbo. Se não se ligar ao nome por meio de um verbo, não é predicativo, ok? Ele informa um atributo circunstancial, isto é, depende da ação. Lembra quando eu estava falando de adjunto adnominal? Eu disse que ele informa atributos não circunstanciais, ou seja, a ação não, vamos dizer assim, não afeta o adjunto adnominal. Aqui no predicativo, essa característica, esse atributo
depende da circunstância, depende da ação, ok? Vai ficar mais claro quando eu botar alguns exemplos na tela. Vamos começar com os predicativos do sujeito, ok? O meu computador está completamente travado. Completamente o adjunto adverbial de modo e travado, perceba, está contido no predicado e caracteriza o sujeito computador. E ele se liga a computador através do verbo estar. E isso é uma dica muito valiosa. Anote. Toda vez que houver um verbo de ligação, haverá predicativo do sujeito. Ele é alto. Alto predicativo do sujeito, ele. Verbo de ligação, ser. A moça ficou irritada. Irritada, predicativo do sujeito de moça. Ficou é um verbo de ligação. Eu não sei direito em que tempo, espaço, linha temporal esse vídeo vai sair, mas vai ter um vídeo sobre verbos de ligação, então não se preocupe quanto a isso. A fumaça chegou tóxica à cidade. Tóxica é predicativo do sujeito fumaça, ligado pelo verbo chegar. Agora vamos passar para predicativo do objeto. Achei você um pouco abatido. Então vamos lá, verbo. Achei, sujeito eu. Qual que é o objeto direto? Você. Um pouco abatido caracteriza você, caracteriza o objeto direto. Então, um pouco abatido é predicativo do objeto. Mas essa característica só se refere ao objeto por causa do verbo. É por isso que predicativo sempre necessita da ligação por meio de um verbo. E sempre vai estar dentro do predicado, por isso que se chama predicativo. A gente tem também que tomar cuidado com a questão da ambiguidade, porque às vezes, dependendo da frase, a gente pode confundir o termo, se ele é predicativo do objeto, se ele é predicativo do sujeito, ou se ele é um adjunto adnominal. Vou botar exemplos na tela para você entender como essa confusão pode acontecer. O juiz julgou o réu culpado. Muito bem. Se culpado se referir a réu, será um predicativo do objeto, já que o réu é objeto direto do verbo julgar. Se culpado se referir a juiz, então é um predicativo do sujeito. Embora a frase fique estranha, faz sentido sintático. Embora não seja a melhor colocação que você poderia querer. Agora, se eu deslocar esse termo mais para frente, por exemplo, o juiz culpado julgou o réu, então o juiz culpado é sujeito, culpado é adjunto adnominal, de juiz, claramente. Aqui também tem a questão se o juiz decidiu que o réu era culpado ou se o réu já era culpado antes de ser julgado. Então, novamente, exercícios de ambiguidade podem pedir esse tipo de coisa. Aqui seria necessário o contexto, né? Porque não dá para determinar, só olhando para essa frase, se o réu sempre foi culpado ou se tornou culpado após o julgamento. Por exemplo, na frase também, achei minhas calças rasgadas. As calças sempre foram rasgadas ou você as encontrou rasgadas, ok? Para eliminar essa ambiguidade, uma coisa que você pode fazer é trocar o objeto por um pronome oblíquo correspondente. Por exemplo, o juiz julgou o réu culpado, você pode dizer o juiz julgou o culpado. E aí acaba com a ambiguidade. O juiz determinou que o réu era culpado. Ou achei minhas calças rasgadas. Achei-as rasgadas. Ou seja, minhas calças não eram rasgadas e eu as encontrei rasgadas. Então, este pronome oblíquo vai eliminar a ambiguidade. Se você não se lembra o que é um pronome oblíquo, revisite meu vídeo de pronome lá da morfologia. Vamos agora dar uma olhada em aposto, ok? Então, o que é aposto? Aposto é uma informação extra que especifica o nome, ok? O aposto, ele sempre está associado a um nome, ok? Ele raramente pede por preposição, embora em alguns casos ele precise. Ele tem um núcleo substantivo, ele tem o que a gente chama de natureza substantiva, ou seja, o núcleo dele literalmente vai ser um substantivo porque ele realmente vai dar informações, ok? Ele vai explicar melhor, aprofundar ou resumir o significado do nome. Aí você tem, isso eu acho meio bobo, tá? Mas eu vou falar aqui só por via das dúvidas. O aposto explicativo, que explica o significado. O aposto aprofundativo, que aprofunda o significado. E o aposto resumitivo, que resume tudo que o nome quer dizer. O aposto geralmente ele é anafórico, tá? Ou seja, retoma o que veio antes e ele procura estabelecer uma relação de equivalência. Geralmente ele pode vir depois dos dois pontos ou ele pode vir também entre vírgulas, que é o mais comum. Seguem os exemplos.
Ayrton Senna, famoso piloto brasileiro, morreu em 1994. Famoso piloto brasileiro é uma informação extra sobre o nome Ayrton Senna. O núcleo é piloto, portanto é um núcleo substantivo, vem entre vírgulas e estabelece uma relação de equivalência, portanto tem todas as características de um aposto. Isso é o exemplo clássico de aposto. Uma informação extra é dispensável que vem entre vírgulas após o nome. Perceba que essa relação de equivalência é tão forte que a gente poderia substituir a vírgula por um sinal de igual. Ayrton Senna igual famoso piloto brasileiro. Essa é a tal relação de equivalência que eu falei agora há pouco, ok? Então essa é a característica mais clássica do aposto, vir entre vírgulas após o nome. E eu não sei se eu falei no vídeo, mas o aposto geralmente ele é anafórico, ou seja, ele se refere a algo que veio antes, ok? Mais um exemplo. Comprei muitas frutas, bananas, maçãs e laranjas. Bananas, maçãs e laranjas é o aposto de frutas, ou seja, ele está falando quais frutas foram compradas. Bananas, maçãs e laranjas. Vem após 2 pontos, que também é uma clássica característica de aposto. Comprei bolsas, sapatos e roupas. Tudo em promoção. Aqui o aposto é bolsas, sapatos e roupas? Não. O aposto aqui é tudo, porque é um aposto resumitivo. Ele resume todos os itens que foram comprados. Bolsas, sapatos e roupas, ok? E agora vamos deixar por último um exemplo um pouco mais complicado. O rio Amazonas é grande. Quando você vai fazer análise sintática, você vai falar, bom, quem é grande? O rio Amazonas. Então, sujeito é o rio Amazonas. Por que Amazonas não é adjunto adnominal? Bom, existe uma regra na gramática que diz que quando o termo ligado ao substantivo for o seu nome, sempre será o aposto, e ele é chamado de aposto especificador. Por exemplo, a cidade de Londrina é muito bonita. Quem é muito bonita? A cidade de Londrina. De Londrina não é um adjunto adnominal, é um aposto, porque é o nome da cidade. Agora, se eu disser a estrada de terra ficou toda molhada, de terra é adjunta adnominal de estrada, porque o nome da estrada não é de terra, é sim uma característica dessa estrada, no caso, uma característica de matéria, né? E quem indica a matéria é o adjunto adnominal. Então, sim, regras estúpidas da gramática, desculpe, mas é assim que funciona. Por fim, vamos dar uma olhada no vocativo, tá? O que acontece? Talvez os mais atenciosos tenham reparado que em alguns trechos do meu vídeo eu tinha escrito vocativo como se fosse um termo da oração. Na realidade, vocativo não é considerado um termo da oração. Ele é um termo que identifica relações entre interlocutores, tá? Eu já vou falar mais disso. E ele é isolado da oração. Então, ele não é exatamente um termo sintático, tá? Eu tinha botado ele lá com os outros, primeiro porque eu me confundi, mas também porque o termo que foi faltando era a gente da passiva e eu ia falar disso em outra ocasião. Mas, de qualquer maneira, o vocativo ele é isolado da oração, não é um termo sintático, tá? Ele sempre é separado por vírgulas, esteja ele no começo, no meio ou no fim da frase, e ele vai identificar relações entre os interlocutores. Isso quer dizer que, bom, vocativo é toda vez que você se dirige a alguém, certo? Então, João, que bom vê-lo, sabe? Mares tempestuosos, alma minha gentil que te partiste. É todo mundo a quem você está se dirigindo, que você está invocando, vocativo, certo? Que você está trazendo para dentro da sua frase. Aí os vocativos, é claro, se a gente for partir para a semântica, os vocativos eles identificam as relações de sentido. Então, se eu chamar alguém de senhora, dá uma ideia de respeito, uma ideia de distância. Se eu chamar alguém de amor, dá uma ideia de intimidade, dá uma ideia de afeto. Mas também pode ser um amor completamente irônico. Tipo, sei lá, você quer debochar de alguém, você fala, amor. Sabe, você quer tipo zoar com a cara de alguém, então pode denotar ironia também. Por isso que sempre depende do contexto, sempre depende da leitura, tal. Isso é semântica, tá? A gente não tá falando disso agora. E bem, esse é o vocativo. Os mais atenciosos perceberam que faltou o último termo aqui dos termos acessórios, que é o agente da passiva, e eu vou falar dele no vídeo de vozes verbais, que é o próximo desta incrível série. Uou, não perca!